Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Supera-te com Valquíria Quintela. Hoje o nosso episódio tem como parceiros a Cacau Noir, que fica ali no Plaza Shopping aqui em Niterói e também com loja em Ipanema. Temos também como parceira Val Quintela Joias e CEO e também o escritório de advocacia Renata Fernandes. Nossa convidada de hoje é a doutora Renata Fernandes, que veio trazer a história dela e compartilhar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite prontamente. E eu estou muito feliz de ter você aqui hoje comigo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, minha amiga. É muito bom, gente. Hoje, vindo para cá, fazendo uma reflexão, sabe, Rê? Eu fiquei pensando assim, como foi bom te conhecer. A Renata, para quem não sabe, hoje em dia é meu braço direito, minha perna direita, esquerda. A gente está junto aí numa caminhada, num propósito juntas, e é muito gratificante ter você do meu lado, tá? Muito obrigada, de coração. Rê, vamos ao que interessa, vamos passar para o nosso público aqui do Supera-te um pouquinho da sua história. Quando a gente fala um pouquinho das nossas dores, a gente vai evoluindo, a gente vai se curando e depois a gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas. Fala para mim quem é a Renata Fernandes e de onde ela veio. Vou falar, mas antes eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Foi um presente conhecer você e poder caminhar com você aí nas nossas missões. Tem sido uma bênção para minha vida, viu? Para nossa. Então vamos lá. Quem é a Renata Fernandes? Bom, eu tenho alguns títulos, mas eu vou começar pela ordem de prioridade. A Renata é a filha amada do pai. Eu sou a filhinha amada do meu papai. A Renata é mãe da Helena, mãe do Arthur, esposa do Márcio, advogada, especialista em direito médico, odontológico e da saúde. Essa é a Renata. Nossa, eu fico tão feliz em receber uma pessoa tão cheia de fé. Você me ensina, caminhando junto comigo, cada dia mais a aprofundar a minha fé, o meu amor assim pelo Pai, né? Por Deus, por tudo. Mas me fala mais um pouquinho de você, Rê. Me fala um pouquinho das suas origens. Certo. A Renata é filha da Noêmia e do Luiz Augusto. Minha família é muito simples, muito humilde. Minha mãe só tem ensino fundamental, meu pai ensino médio. Eu fui a primeira pessoa da nossa casa, ali da nossa família, a cursar o ensino superior. Então, eu cresci num ambiente muito simples, mas carregado de fé. Desde os meus 5 anos de idade, a minha família, eu me lembro, né, da minha família tendo esse encontro com Deus, e eu cresci nesse ambiente carregado de fé e muito amor. Então, essa é a minha origem. E isso, a gente fala tanto sobre isso, né? Porque certamente esse ambiente, independente de ser simples, de não ter posses e de você ser a primeira a ter cursado o ensino superior, eu tenho certeza que hoje, justamente da forma como você começou a gravar aqui, falando quem são as suas prioridades, você leva esse amor na sua alma para dentro da sua casa, né? Para o cultivo no dia a dia, com seus filhos, com seu esposo, e o quão importante isso é no dia a dia, acredito, para você e para os seus também. Verdade. Eu costumo dizer que eu já vi demais para duvidar, sabe? Esse ambiente, essa criação nesse ambiente religioso, esse ambiente de fé, semeou dentro de mim aquilo que eu precisava para superar os meus desafios, né? E eu vou compartilhar aqui com você o maior desafio que eu vivi na minha vida aos 29 anos de idade. Então, eu vou sair agora da minha infância e posso pular já para... Pode, deve, estamos ansiosos. Joia. Então, pulando para o ano de 2011.
Eu tinha 29 anos de idade. Estava vivendo um momento muito bacana, sabe, da minha vida. Estava numa fase muito boa no meu casamento. Esqueci de falar, né, sobre o casamento. Eu acho importante porque tem a ver com o que eu vou contar. Eu casei com o meu primeiro namorado, o amor da minha vida. E o nosso sonho sempre foi ter filhos. A gente, quando estava noiva, a gente ficava planejando que a gente ia ter 4 filhos. Então, aos 29 anos, a gente estava nessa fase, né, bacana do nosso casamento. Eu também estava numa fase muito boa, profissional. Eu tinha acabado de sair de um escritório que eu era contratada para montar um escritório com uma amiga na época. Então, eu estava no melhor momento, sabe? Sabe aquele momento que eu achei, meu cabelo tá ótimo, meu corpo tá ótimo, tô linda. Eu estava assim, de bem com a vida. E a gente estava planejando engravidar. Então, eu pensei, bom, vou fazer alguns exames, né, ginecológicos para ver se está tudo bem, para que a gente possa, então, começar a planejar engravidar. E eu, Val, sou uma pessoa que eu sempre tive muita saúde. Pensa numa pessoa que nem dor de cabeça tinha. Então, eu não tinha convívio, assim, com hospitais, sabe? Com exames. Até aquele momento, nunca precisei, né? Então, eu fui fazer um exame ginecológico e, chegando lá, a médica falou que eu estava com um nódulo na mama. E ela disse que era um nódulo de gordura. Eu fiquei meio assim, mas como eu não tinha essa vivência, né? Não entendia nada, muito nova. Falei, beleza. Aí levei na ginecologista. Quando chegou lá, ela olhou e falou, Renata, você é muito jovem, esse nódulo aqui provavelmente é de gordura, sim. Então, daqui a 6 meses, você retorna aqui para a gente fazer um novo exame. Val, qual seria o natural para uma mulher de 29 anos que eu escuta isso? Beleza, vou embora para casa, vida que tudo segue, certo, vida tudo que certo. segue. Mas não foi isso que eu fiz, não. Sabe, eu ouvi uma voz que falou para mim assim, Renata, investiga. Vai ouvir mais uma opinião. Insiste, sabe? E eu ali tive que ficar uns 30 minutos com ela insistindo. Olha, tudo bem, mas eu não vou esperar 6 meses. A gente pode fazer mais exames que eu nem saberia quais seriam, né? Ela, não, Renata, não preciso. Olha, eu fiquei uns 30 minutos insistindo com ela e com isso eu quero trazer um alerta, sabe? Que a gente deve sempre, sim, investigar, ouvir uma segunda opinião. Eu era muito nova, assim, estava saudável e talvez se eu não tivesse insistido, eu não estaria aqui hoje contando essa história para você. E aí eu insisti com ela e ela falou, tá, beleza, já que você está insistindo, então vamos marcar uma consulta com meu marido, que é masto, né? E eu fui. E quando cheguei, ele apalpou minha mama, só de apalpar, eu vi que o olho dele encheu de água, sabe? Eu falei, eu acho que o negócio é sério. E ele passou uma bateria de exames para mim e falou, olha, Renata, você precisa fazer isso para ontem. E na próxima consulta vem acompanhada. Eu falei, nossa, não é algo tão simples assim. E aí saí dali, fiz todos os exames para ontem, como ele tinha solicitado. Graças a Deus consegui agendar tudo correndo. E ele foi viajar para um congresso. E quando eu peguei o resultado, aí fiz ressonância, que deu suspeita de câncer de mama. E da ressonância eu fiz a biópsia, né? Quando eu peguei o resultado da biópsia, eu cheguei em casa, tava eu e meu marido. E eu falei, Márcia, eu vou abrir aqui, vou ler, mas vou ligar para o médico. Eu abri e não entendi nada, como eu não tinha nenhuma vivência realmente na área da saúde, eu não entendi nada. E eu liguei para ele na inocência, né? Eu falei, olha, eu já estou com um laudo aqui. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, Renata, eu estou num congresso, mas me leia para mim, o que está escrito? Falei, olha, está escrito carcinoma ductal infiltrante. Aí ele falou, olha, Renata, eu não queria ter que te falar isso por telefone, mas era o que eu estava esperando. Você está com câncer de mama e eu estou voltando na próxima semana, quero te ver para a gente já programar todo o tratamento para você. Val, nesse processo de fazer exames, eu comecei a pesquisar. E a gente vai pro Google. Sim, né? sim. Eu que não entendia nada, falei, calma, o que pode ser esse nódulo que apareceu aqui? E aí eu vi que a mulher poderia ficar estéril. Esse era o meu medo. Entendi.
O meu medo não era o câncer em si. O câncer não era ficar careca, porque eu sei que o cabelo cresce depois, sabe? Sim. O meu medo é porque eu estava justamente naquele momento fazendo exames para realizar o meu sonho. E eu sei que era o sonho do meu marido também. E aí só estava eu e meu marido ali na sala, eu falei, Márcio, é câncer. E ele também não tinha noção nenhuma, não tinha nenhuma vivência. Aí ele falou, Renata, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Renata. Você vai tratar, vai dar tudo certo. Ele é um homem muito otimista, mas eu sei que esse otimismo dele é porque ele é um homem de muita fé também. Uhum. Mas, Val, veio Sabe quando você tá carregando um piano nas costas? Eu tava me sentindo assim. Eu falei assim, Márcio, entenda bem. Não é só cabelo que vai cair. Não é cicatriz que eu possa ficar no meu corpo. Pode ser que eu não consiga ser mãe. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Renata, eu não casei com você por causa do seu cabelo. Eu não casei com você por causa do seu corpo. E eu também não casei com você só pra ter filho. Vai dar tudo certo. Ele nem lembra que ele falou isso pra mim naquela hora. Às vezes quem fala não lembra, mas quem escuta não esquece jamais. Jamais. E quando ele falou aquilo pra mim, Val, saiu um piano das minhas costas, sabe? Eu fiz assim... Agora vai dar tudo certo. Agora vai dar tudo certo. E assim, se eu já o amava, passei a amar ainda mais. Eu falei, que cara que eu casei? Eu falei, esse é o cara. Tinha que ser ele. Uhum. Tinha que ser ele pra viver esse momento comigo, né? E eu me lembro que a gente foi orar antes de dormir, e a nossa oração foi, Senhor, que não falte alegria na nossa casa. Que não falte alegria na nossa vida, porque a gente sabia que os desafios dali para frente iam ser grandes, mas que não deixa faltar alegria no nosso coração. E assim foi, dormi assim como um bebê depois disso tudo. Em paz, né? Em paz, saiu aquele piano das minhas costas, comecei a correr atrás do tratamento. Graças a Deus, assim, eu tive bons encontros. Eu não permaneci com esse médico inicial, mas eu tive um bom encontro com um excelente mastologista, depois com um excelente oncologista, para iniciar o meu tratamento. E aí, quando eu ia iniciar, eu vi que o meu plano estava na carência, meu plano de saúde. Eu falei, meu pai, agora, eu não tinha dinheiro para pagar advogado para fazer uma ação para mim, eu não sabia como fazer. Mas eu pensei, eu vou ter que sentar aqui nesse computador e fazer, não vai ter jeito. Eu falei, Senhor, me ajuda a fazer esse processo. E a minha amiga, que eu trabalhava junto, ela falou, Renata, eu não sei fazer, eu não vou conseguir te ajudar. Mas eu posso ir lá despachar para você. Você faz que eu despache o processo para você. Para quem não sabe despachar, e conversar com o juiz para conseguir a decisão de tutela. Val, eu sentei, fiz aquele processo, entreguei, né, distribuí, e ela foi... Despacho, eu falei, vá lá, porque eu só vou chorar. Eu não vou ter, assim... Até aqui eu consegui, que foi escrever. Sim, sim. Mas ela fala com o juiz, eu vou chorar. Sim. Ela, não, Renata, deixa que eu vou. Ela foi, despachou, consegui a tutela. Iniciei meu tratamento, assim, com bons médicos. E, assim, Val, foi um momento desafiador. Mas eu posso dizer para você que foi um momento de tanto aprendizado. Como eu vi o cuidado de Deus. Como eu via a mão de Deus em todos os momentos. Deixa eu fazer um recorte aqui rapidinho, porque eu acho que isso é importante para quem está ouvindo. Existe uma outra informação que você deu aí agora, que é de utilidade pública. Então, assim, para que as pessoas saibam que pode buscar os seus direitos. É importante, e deve. É importante saber, assim, que não é porque está na carência, é praticamente um tratamento de emergência e os planos devem fazer a cobertura. Então, se não tiverem, se estiverem tendo negativas, que procurem um profissional para poder correr atrás garantir o melhor tratamento, isso. Porque, assim, é muito complicado você ter um diagnóstico maligno que já é uma tormenta, né? E buraco, né? Como se você cai e agora, como é que eu saio daqui? E você ainda ter essa angústia de saber se vai conseguir se tratar ou não, sabe? Eu sei que eu tinha o SUS, e o SUS tem excelentes profissionais. Mas, já ouviu aquela frase que os olhos não veem, o coração não sente? Uhum. Eu não queria estar naquele ambiente ali, vendo as coisas que eu sei que eu veria, que eu acho que iria, de repente, me abater. Né? Então, eu busquei ali meu direito, deu tudo certo, graças a Deus. E iniciei o tratamento. E como eu disse, nessa caminhada aí de 2 anos de tratamento,
Nossa, eu nunca me senti tão perto de Deus. Sabe antes da gente começar aqui, a gente estava falando, né? Eu estava te contando, né, sobre um episódio e da fala que eu recebi naquele momento, né? E eu acho que isso eu peguei para a vida, né? Na hora que você está no seu maior deserto, se você estiver realmente conectado, né, com Deus, ou seja, com o que você acredita, Sim. né? É ali que você sente a sua maior paz. Eu acredito. E você, sendo essa pessoa tão conectada, tão cheia de fé, e falando que nunca esteve tão perto de Deus, eu não tenho dúvida. Sim, eu não tenho dúvida sim. do aprendizado gigante e da intensidade que a sua vida possa ter se transformado aí, né? Ter ganhado por conta disso. Com certeza. E a gente começou o tratamento, e aí chegamos numa fase muito crucial, que o médico conversou comigo e falou: Renata, você precisa congelar óvulos, porque você tem o risco de ficar estéril. E aí, esse era o meu medo. Mas eu não tinha dinheiro para congelar. Naquela época era bem assim, 2011, né? Essa informação era muito pouco divulgada. Eu não sabia que eu poderia também pleitear que o plano de saúde fizesse esse... Hoje faz? Faz, entendeu? E eu não tinha esse conhecimento. E eu conversei com meu marido, aí ele falou assim: Renata, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Você vamos não acreditar. congelou? Não congelei. Chocado. Não tinha dinheiro, Val. Não tinha dinheiro. O médico falou assim: Renata, ele falou assim: Renata, se é o seu sonho, vende o carro. Eu ia fazer, Faz eu ia vender ele até falou alma. pra mim. Ele falou: vende o carro, mas assim, o carro, a gente só tinha um carro na época, e era o carro que me levava pro tratamento. Eu ia pra Barra fazer tratamento. Entendi. Então era muito longe. E meu marido falou: Renata, vamos acreditar, vai dar tudo certo. E eu fiquei nessa palavra: vai dar tudo certo. E aí fiz o tratamento, toda aquela fase, assim, graças a Deus eu não tive intercorrências com a quimioterapia. Só me lembro, assim, de uma vez ter vomitado muito logo após da sessão. Mas eu não tive outro efeito além da queda, né? De todos os pelos do corpo, o cabelo, todo o pelo do corpo. Segui minha vida ali com meu marido, curtindo. A gente se conectou ainda mais, sabe? Eu acho que foi uma transformação em todos os sentidos. No meu casamento, eu vi a pessoa bacana que Deus tinha colocado ao meu lado. Como tinha valido a pena ter esperado, sabe? A pessoa certa. Na minha vida profissional, me direcionou para que hoje eu faço, né? Eu vim para o direito médico e da saúde por conta do meu caso específico. E ali abrir os meus olhos, estar todo dia no hospital, vendo a rotina dos profissionais. E vendo a necessidade daquele paciente que precisa de uma boa notícia. Olha, vai dar tudo certo, o plano vai cobrir, ou o SUS vai garantir, né? Porque não é só o plano, tem o SUS também. Isso direcionou a minha vida, sabe? Em muitas coisas. Agora, tem um momento que me deu muito medo, assim, eu segui bem, sabe? Mas um dia antes de começar a quimioterapia, eu fiquei com muito medo. Muito medo. Por conta da questão da esterilidade, que eu sei que poderia acontecer comigo. E eu acho legal compartilhar isso com você, que eu falei que eu fiquei muito próxima de Deus. Porque, assim, um dia antes, eu sentei na minha cama e eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu ia te fazer a seguinte pergunta. Em algum momento desse processo, você deixou ou não sentiu vontade de agradecer a Deus? Não que era exatamente isso que você só teve um momento que eu questionei. Que foi, assim, eu fiz primeiro passo foi a cirurgia, né? Depois da cirurgia, eu comecei o tratamento. Um dia antes, me veio um pavor, um medo muito grande, por conta desse sonho. Que eu sabia, nossa, a quimioterapia vai entrar e vai mexer no meu corpo todo. E como eu não tinha muita informação, eu não sabia. Eu achei que eu fosse ficar de cama. Eu não sabia como ia ser o efeito colateral. Então, isso me deu muito medo. Val, foi o único momento que eu questionei. E eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Amiga, nessa hora eu ouvi uma voz, assim, como se tivesse uma pessoa sentada do meu lado. Falou assim: Renata, e eu? O que eu fiz para merecer a cruz? Nossa Senhora. Aí, ó, a conexão com Jesus, a gente não olha, né?
eu fiquei envergonhada demais. Minha vontade era de me esconder debaixo da cama. Falei, verdade. Por que eu não poderia passar por isso? O que eu tenho melhor? Eu não tenho nada melhor do que ninguém. Por que eu não poderia passar por isso? E ali eu me calei, eu falei, foi a única vez que eu questionei. E você teve a resposta imediata. E teve a resposta imediata. E aí eu falei, não, eu vou descobrir o propósito por trás disso. E iniciei o tratamento, e aí, como eu disse, não tive efeitos colaterais muito, assim, adversos. Seguia tentando manter ali a minha vida, né? Trabalhando naquilo que eu podia trabalhar. Ninguém queria dar um processo para uma advogada que estava de peruca, que estava em tratamento. Assim, meu Deus, vou botar essa advogada, pode morrer amanhã. Todo mundo sabe que um tumor numa pessoa jovem é muito agressivo. Sim. Então, tem esse preconceito que a pessoa que está passando esse momento enfrenta, né? Então, assim, a gente viveu um momento de dificuldade financeira muito grande, porque meu marido passou a se dedicar a mim. Ele que me levava. Eu falava, mas a gente vai dar um jeito, você precisa trabalhar. Ele, Renata, eu não consigo, eu quero estar com você. Eu vou estar com você nesse momento. Então, ele estava comigo em todas as consultas, toda semana, fazendo exames. E aí, ele perdeu muitos clientes, né? Como ele era autônomo, então ele tinha essa flexibilidade horário. Ele continuou trabalhando, mas perdeu, claro, vários clientes, né? Não deu atenção devida. Pois é. E aí Ele deu prioridade. Ele deu a prioridade. Falou, Renata, nesse momento, minha prioridade é você. A gente vai passar por isso junto e vai dar tudo certo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu acho que eu tô pulando aí Não, acho que... Não, porque eu quero falar da gestação. Então fala. Né? E aí veio, sem congelar, nada. Sem congelar. Veio as suas preciosidades. Como é que foi? Sim, aí depois que eu terminei o tratamento, né? Passou toda aquela fase Foram 2 anos de tratamento. E aí passou toda a fase de risco, de recidiva e tudo mais ali. E o médico sabia que esse era o meu sonho. Ele falou, Renata, agora, se você quiser, pode começar a tentar. E aí, na minha cabeça, eu achava assim, eu vou ter que fazer muito tratamento, né? Para engravidar, vou ter que fazer uma inseminação artificial. Outro processo. Outro processo, muita oração, muito tratamento, enfim. Val, eu engravidei de primeira tentativa. Minha filha, é sobre isso. De primeira, eu não acreditei, sabe? Quando eu peguei o resultado, assim... Nossa... Um misto de, assim, surpresa com alegria, com sonho. E foi bem sucedida desde a primeira? Bem, graças a Deus, tudo. Assim, uma excelente gestação. E aí, quando a Helena estava com 1 ano, a gente pensou, bom, agora vamos tentar outro, né? Porque até conseguir engravidar, a Helena já vai estar grande. No aniversário de Helena, de 1 ano, eu já estava com 1 mês de Arthur. Vai vir os 4 filhos aí. Não, amiga, não vai vir, não. E aí eu já estava com 1 mês de Arthur no aniversário de Helena. Arthur também de primeira tentativa. Uma gestação também muito boa, sabe? E aí eu falei, bom, a gente vai ter que fazer alguma coisa, não vai ser 1 a cada ano, né? Eu orei tanto, eu quis tanto que a bênção veio aí dobrada. E aí eu falei, não, assim, já veio um casal para eu poder... sossegar, né? Entender. Não, é como se... Quando foi um casal, eu vi que era um casal, é como se eu tivesse se identificado assim, não, até aqui Deus me ajudou, não vou insistir mais, né? E todo mundo falava também que era um risco, porque o tumor que eu tive era hormonal. Então, a gravidez é o quê? Uma explosão de hormônios no corpo. Sim. Né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Nós mulheres somos, né? Acho que hormônios tinha que ser nosso sobrenome, né? Pois é. Porque é brincadeira. Pois é. A gente passa. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Você falou que por conta do seu problema de saúde, você direcionou a sua profissão hoje, né? Isso provavelmente abriu portas. Sim. Você consegue falar para mim? Eu tenho a minha opinião e não vou falar porque eu quero ver se é a sua também. Mas você consegue falar para mim o porquê que foi sucesso a sua escolha? Porque o nosso propósito começa na nossa dor. Entendeu?
Quando você supera a sua dor, você passa a viver o seu propósito. E aí, quando você supera a sua dor, você cura outras pessoas. Sim. Então, com o seu trabalho, você ajuda uma infinidade de pessoas. Sim, eu identifiquei isso. Eu falei, não, assim, eu não passei por isso em vão. Tem algum propósito, sabe? Exato. Não existe acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Eu acredito de verdade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu também acredito muito. Acredito muito na força do bem. Sabe, Rê? Eu também sou uma pessoa cheia de fé, graças a Deus. Mas, assim, respeito todas as opiniões, e todas as religiões e todas as crenças, né? Porque tudo direciona, né, para algo maior que a gente não tem conhecimento. Mas essa força interna, né? Que a gente, quando abre o olho de manhã e fala, nossa, eu sou forte. Eu vou lá, eu vou dar conta do recado. Isso tem que ter algo maior, sabe? Que a gente não tem conhecimento. E ver você falando da sua dor e ver que isso te transformou a sua família, trouxe 2 filhos lindos, abriu portas para o mercado de trabalho que hoje você atua. Não tem como contestar a vontade de Deus. Entendeu? Não tem como. Por quê? Eu fico pensando, né? Eu falei, gente, como que a gente vai contestar se a partir daquele problema uma infinidade de coisas boas aconteceram? E normalmente, se a gente for olhar para as nossas histórias, é isso que acontece. Né? Às vezes a pessoa está reclamando muito, está sofrendo muito. Fala, para aqui, vem cá. Respira, faz isso que você fez. Questiona, mas escuta a resposta. Porque não é só questionar e fechar os ouvidos. Escuta. Porque, de alguma forma, o sinal vai vir. Eu costumo dizer que quando eu converso com Deus, eu tropeço. Logo em seguida. Caio, inclusive. E assim, Val, essa foi uma das frases que eu ouvi que me marcou, que eu te falei que eu ouvi de verdade, né? Eu tô falando do que eu vivi, do que eu acredito, né? Mas eu tive muitos outros momentos, assim, de realmente dessa conexão profunda e de aprender, olha, Renata, você viveu até aqui dessa forma. Muda a rota. Passa a viver um dia de cada vez. Vai sendo feliz pelo caminho. Vai sendo feliz pelo caminho, sabe? A ansiedade, a preocupação só tira a sua paz hoje, ela não resolve o problema. É verdade. Né? Então, vive um dia de cada vez. Você não precisa querer ser nada. A única coisa que você precisa ser é minha filha amada. Coisa linda, gente. Não tem ansiedade. Você tem que ser isso, aquilo. A gente, principalmente na juventude, né? Porque 29 anos você é jovem. Você tá naquela fase de anseio, de eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que ter. E você se atropela na vida, sabe? De tanta preocupação. E nesse momento, eu ouvi claramente, eu tive essa instrução de Deus para mim. Renata, você não precisa ser nada. Você só precisa ser a minha filha amada. E eu identifico, sim, que nesse momento eu fiquei como um bebê, totalmente vulnerável, Val. Porque a imunidade fica baixa, você tem que tomar cuidado, né? E a gente está falando de 2011, tá? 2011, para a história do câncer, é algo muito longo. Sim. Porque hoje, a gente, apesar de eu achar, sabe, de assistir até que ainda existe muito preconceito com relação a isso, hoje é mais tranquilo. Hoje você, quando senta na frente de um médico, talvez para conversar sobre um câncer, você não tem uma sentença de morte. Mas você ainda, por conta daquela cultura lá de trás, por conta da ausência do conhecimento, por conta de tudo que foi e nos foi apresentado com relação ao câncer, o que a gente tem é que o câncer é uma sentença de morte. Sim, eu ouvi muito assim, chegava pra fazer unha, aí escutava alguém contando, gente, mas olha, parece que assim, que me perseguia. Todo lugar que eu tinha alguém com uma história de alguém que conheceu e morreu. Isso. E eu ouvi aquilo ali. Não, porque aquela doença, gente, aquela doença é terrível. Não queria falar o nome, porque achava que se falasse o nome, iria contrair.
Sim. a doença. Então, realmente, assim, muito preconceito, muita falta de informação. Muita. E você, jovem, assim, né? Todo mundo fala, você vai ter após os 40, mas hoje tá normal. Eu perdi meu pai com câncer, né? E assim, na época foi uma sentença de morte. Meu pai tinha 46 anos, 47 anos, novo. E numa época que não tinha, era só quimioterapia e mais nada. Entendeu? É cirurgia e quimioterapia. Hoje, se você fala que a pessoa vai ter um câncer de intestino, um câncer de mama, cara, calma, respira. Não é fácil. Não é fácil. E eu ficava... Mas tem solução. Não é mais assim, igual como foi falado pro meu pai lá atrás. Você vai morrer daqui a 3 meses. Entendeu? Sim. Não é? Val, eu ficava procurando na internet casos parecidos como o meu para tentar me dar fé e esperança, sabe? Eu ficava buscando assim, mulher de 20 anos, mulher de 29 anos com câncer, que teve filho depois. Eu ficava fazendo pesquisa para ver se eu tinha chance. Sabe? Mulher... E aí entrei em grupos de mulheres com câncer, né? Na época era Facebook. E acho que a gente precisa falar mais, cada vez mais. Sim. Para que as pessoas, assim... Não é sentença de morte. Não é sentença de morte. Olha, eu acabei de tirar uma pinta, que foi um carcinoma, foi um câncer de pele. Entendeu? Acabei de pegar o resultado do médico. Acabou, vai embora, esquece isso. Entendeu? Onde que isso há anos atrás ia ser feito dessa forma, ia ser tratado dessa forma? Entendeu? Não vai. Então, assim, acho que precisa falar, sabe? Precisa falar, as pessoas precisam se cuidar, precisam fazer os exames preventivos, precisa correr atrás e entender que ser não diligente com a sua saúde. Isso, não existe nada mais importante do que a sua saúde. Isso. Né? E o médico falava muito isso pra mim. Falava assim, Renata, eu sei que é seu sonho, você quer ser mãe, mas você precisa cuidar de você. Os seus filhos vão precisar de uma mãe saudável. Olha, eu acho que eu ia surtar. Se falasse pra mim que eu não ia poder ser. Eu só tenho uma filha, que é o sonho da minha vida. E, assim, se o médico chegasse pra mim e falasse, cara, você tem chance de... Eu não sei, sabe? Eu não ia ter a maturidade que você teve, entendeu? Para acreditar, para ter a fé que você demonstrou que ia dar certo, e deu, graças a Deus, e deixar Deus agir. Eu não sei se, entendeu? Se eu teria essa... Acho que não. Mas com certeza Mas que por não. isso que eu quis contar lá no meu início o ambiente, da onde eu vim. Eu vim desse ambiente de fé. Então, eu já tinha visto e assim, muitas situações que me faziam acreditar que não, pode sim dar certo. Não existe nada impossível para Deus. Não existe. E é importante você falar isso, Rê, de onde você veio, do ambiente amoroso. Porque para quem não veio, para quem não vem desse ambiente amoroso... não sentir que, tipo assim, eu sou um caso perdido. Não. Você pode transformar a partir de já, a partir de agora. Eu acho importante falar, Val, que, assim, não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, o que importa é qual tipo de pai você vai ser para seu filho. Isso. Qual tipo de mãe você vai ser para seu filho. Você pode mudar a história. Você pode mudar a rota. E essa diversidade nos ensina justamente isso. Olha... Passa a viver melhor. Muda aqui, muda o caminho. E retomando o que eu estava falando, eu aprendi assim... Eu fiquei nesses 2 anos de tratamento intensivo como uma criança, como um bebê. Porque eu estava careca. Imunidade baixa, tendo que me cuidar, né? Indefesa. Eu estava literalmente uma criança nos braços do meu pai. Só ele podia cuidar de mim. E quando eu falo pai, tô falando meu pai. De Deus. Então, acho que essa foi a experiência, assim, que eu tive, sabe? Você não precisa ficar ansiosa. Agora, convenhamos, um bebê bem forte, né? Um bebê que correu atrás do que precisava correr. Sim, agiu, a gente tem que fazer a nossa parte, isso aí, agiu como tinha que uma agir. Fé inteligente, isso Val. Isso aí. A fé é inteligente, sim, entendeu? Sim. Você tem que ter, assim, a fé não é burra. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Deus não vai fazer aquilo que você não pode fazer. Exato. Você faz o natural, que ele faz o sobrenatural. Sobre isso. Entendeu? É sobre isso, amiga. Eu quero muito te agradecer. Tem alguma coisa? Tem não, por favor. Deixe para quem está assistindo a gente uma mensagem. O que você gostaria de deixar como mensagem para as outras pessoas a partir da sua história. Joia, o que eu quero dizer para você que está
é assistindo esse podcast. É que o dia vai amanhecer, viu? Tem momentos na nossa vida que a gente parece que está vivendo uma longa noite, uma grande tempestade, parece que o sol nunca vai voltar a raiar. Mas eu quero dizer para você que vai sim, vai dar tudo certo. E não importa o medo que você tenha hoje. Qual é o medo que você tem? Eu compartilhei aqui que o meu medo era de não ser mãe. Não importa o medo que você tenha. Transforme o seu medo em fé e vai dar tudo certo. Ai, muito obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada, tá? Eu que De coração. agradeço.